paz do Senhor, muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Hoje já é dia 19 de janeiro e hoje nós vamos iniciar o livro de Êxodo. Nós terminamos ontem Gênesis, inclusive ontem nós falamos também sobre a morte, dos patriarcas ali, os principais, onde eles foram enterrados, e eu coloquei lá no meu Telegram um vídeo que mostra lá em Hebron os túmulos dos patriarcas. É um vídeo de um canal chamado Israel com Aline, uma guia brasileira lá em Israel, e ela tem um vídeo muito bacana sobre esse assunto. Eu coloquei ontem lá no meu Telegram. Então, se você não assistiu, entra lá no Telegram para você assistir, que vai trazer muita luz, pano de fundo aí para a nossa leitura. Eu acho bacana, tá bom? Porque os patriarcas, eles têm um papel muito especial na nossa leitura bíblica e na vida cristã. Na verdade, sem os patriarcas, sem Gênesis, é impossível você entender o restante da palavra de Deus. Veja como isso é importante, né? E hoje nós já vamos começar Êxodo. Nós vamos ler Êxodo 1, 2, 3 e 4. Numa leitura muito extensa, ela é rápida. E eu quero motivar você a continuar convidando. Aproveite que hoje nós vamos iniciar um novo livro. Convide alguém para iniciar com você hoje essa leitura. Se você é inscrito aqui no canal, muito bem. Se você ainda não é, inscreva-se aqui embaixo, é gratuito. Faça parte também das minhas redes sociais, que estão descritas aqui embaixo na descrição do vídeo, para ser redundante, né? E ali também tem links para explicação da leitura bíblica, para você baixar o plano de leitura, para você entrar no meu Telegram, no meu Instagram, ou seja, no meu Zap. Se engaje, meu irmão, minha irmã, eu estou aqui sendo instrumento de Deus, valorize, tá bom? Êxodo capítulo 1, os israelitas no Egito. Estes são os nomes dos filhos de Israel que se mudaram para o Egito com Jacó, cada um com a sua família. Lembra que nós já lemos isso lá em Gênesis e ele vai repetir aqui de novo. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Ao todo desceram ao Egito 70 descendentes de Jacó, incluindo José, que já estava lá. Com o tempo, versículo 6, José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse ao seu povo: Vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão aos nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão dessa terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramsés, duas cidades que serviam de centros de armazenamento para Faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá: quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva.
Mas as parteiras temiam a Deus e se recusavam a obedecer à ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras ao faraó. São mais viçosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. O nascimento de Moisés. Está aqui um grande milagre também e algo que nos diz como Deus ele é Senhor da história. Ele é maravilhoso. Capítulo 2. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era lindo, um bebê lindo, e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o. Deixa eu mudar a página aqui da minha Bíblia. Amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. É esse lance aí, né? O nome de Moisés significa tirar para fora, né? Alguma coisa assim, tirar da água. Moisés foge para Midian. Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. Olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu 2 hebreus brigando. Por que você está espancando seu amigo? Perguntou Moisés ao que havia começado a briga. O homem respondeu: quem o nomeou nosso príncipe e juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza, todos já sabem o que aconteceu. E de fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para os rebanhos de seu pai. Então alguns pastores chegaram e as expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças e tirou água para o rebanho delas. Quando as moças voltaram para seu pai, Reuel, ele lhes perguntou: por que voltaram tão cedo? Elas responderam:
Um egípcio nos defendeu dos pastores, depois tirou água e deu de beber ao nosso rebanho. E onde ele está? Perguntou ele. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel. Depois de algum tempo, Reuel entregou sua filha Zípora em casamento a Moisés. Mais tarde, ela deu à luz a um menino, a quem chamou de Gerson, pois disse: sou forasteiro em terra alheia. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro, e seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Moisés e o arbusto em chamas. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro. O sogro de Moisés era conhecido por dois nomes, Jetro e Reuel, que a gente acabou de ler. Reuel, agora aqui ele fala Jetro, mas o mais conhecido é Jetro, tá? Sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo tenho visto a opressão de meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel, com fartura, onde habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio para Faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou com aquele que o envia. E este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que eu devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés: diga ao povo de Israel: Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora vá e reúna os líderes de Israel. Diga-lhes que Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lhe apareceu e disse: tenho observado atentamente e vejo como os egípcios têm tratado o povo. Prometi libertá-los da opressão do Egito.
e levá-los para uma terra onde produz leite e mel com fartura, onde habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. A terra que ele tinha prometido, a Abraão. Versículo 18. Os líderes de Israel aceitaram sua mensagem. Em seguida, os líderes de Israel aceitarão sua mensagem. Em seguida, você e eles se apresentarão ao rei do Egito e lhe dirão: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa o force. Por isso, vamos ver aqui, versículo 20. Por isso, levantei minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagres que farei no meio deles. Então, por fim, o faraó os deixará ir. Farei que os egípcios sejam tão bondosos com os israelitas, assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Vocês vão ver lá na frente que eles vão sair com todo o ouro do Egito, porque os egípcios vão dar para eles. Toda mulher israelita pedirá de suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro, prata e roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e suas filhas. Desse modo, vocês tomarão para si as riquezas dos egípcios. Olha só. Capítulo 4. Sinais do poder de Deus. Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim ou não quiserem me ouvir? E se disserem: o Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Então o Senhor lhe disse: faça esse sinal e eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. O Senhor também disse a Moisés: agora coloque a mão dentro do seu peito ou do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto e quando a tirou, ela estava com lepra, branca como a neve. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez, e quando tirou a mão, ela estava tão saudável quanto o resto do corpo. Disse ainda: se eles não acreditarem em você e não deixarem se convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. E se não acreditarem em você, nem o ouvirem, depois desses 2 sinais, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a sobre a terra seca. Quando o fizer, as águas do Nilo se transformarão em sangue na terra. Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras, sempre dando desculpa. O Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem torna o cego ou faz ver? Quem torna o cego o homem ou faz ver? Por acaso não sou eu, o Senhor? Agora vá, eu estarei com você quando falar e o instruirei a respeito do que deve dizer. Por favor, Senhor, suplico. Por favor, Senhor, suplicou Moisés. Envia qualquer outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés. Ele disse: e quanto a seu irmão Arão, o levita? Sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Fale com ele e diga as palavras que ele deve transmitir. Estarei com vocês 2 quando falarem e os instruirei a respeito do que devem fazer. Arão falará por você diante do povo. Ele será seu porta-voz e você será como Deus para ele.
Leve com você a vara e use-a para realizar os sinais que eu lhe mostrei. Aleluia. Moisés volta ao Egito, versículo 18. Moisés voltou à casa de Jetro, seu sogro, e lhe disse: por favor, permita-me voltar ao Egito para procurar meus parentes. Nem sei se ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Antes de Moisés partir de Midian, o Senhor lhe disse: volte ao Egito, pois todos que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, montou-os num jumento e voltou para a terra do Egito. Levava na mão a vara de Deus. O Senhor disse a Moisés: quando chegar ao Egito, apresente-se a Faraó e faça todos os milagres para os quais eu o capacitei. Contudo, endurecerei o coração dele, para que se recuse a deixar o povo sair. Engraçado, né? Deus fala: faz o milagre, mas eu vou endurecer o coração de Faraó para ele não deixar o povo ir, porque Deus tinha outras coisas ainda a ensinar a esse povo. Versículo 22. Você dirá ao Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho mais velho. Ordenei que você deixasse meu filho sair para me adorar. Mas uma vez que você se recusou, matarei seu filho mais velho. Vocês vão ver o que vai acontecer depois, né? Vocês já conhecem, né? As 10 pragas, né? No caminho para Egito, no lugar onde Moisés e sua família haviam parado a fim de passar a noite, o Senhor o confrontou e estava prestes a matá-lo. Mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou seu filho. Com o prepúcio, tocou os pés de Moisés e lhe disse: agora você é para mim um marido de sangue. Quando disse o marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. Depois disso, o Senhor deixou Moisés. Versículo 27. O Senhor tinha dito a Arão: vá ao deserto ao encontro de Moisés. Arão foi e encontrou Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor havia ordenado, e ele dissesse, e falou também sobre os sinais que deveria realizar. Então Moisés e Arão voltaram ao Egito e convocaram uma reunião com todos os líderes de Israel. Arão lhes comunicou tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, que realizou os sinais diante dele. O povo de Israel se convenceu de que o Senhor tinha enviado Moisés e Arão. Quando ouviram que o Senhor se preocupava com eles e tinha visto seu sofrimento, prostraram-se e o adoraram. Gente querida, esta é a palavra do nosso Deus para esse dia. Que Deus lhe abençoe. Lembra de deixar o seu like, o seu joinha e convide alguém para ler junto com você, tá bom? Amanhã nós nos veremos novamente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.